É, vou aqui agora começar. Depois dessa mesa, né, espetacular aqui, eu estou em desvantagem, que estou sozinho. Né? É, quem não conhece, meu nome é Bruno Alves, tá certo? Eu sou professor universitário da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E eu faço parte do blog Café também. Lá eu escrevo sobre quadrinhos e cinema e participo do podcast Geek Café FM. E também tem um blog pessoal chamado Macaxeira Geral, que está um pouquinho parado, mas está retornando aí. E assim, na universidade eu sou professor de arte, tá? Sou formado em arte e educação, mas o meu mestrado é em comunicação e na minha pesquisa eu trabalhei com histórias e quadrinhos. Então, a minha pesquisa foi sobre identidade nacional no quadrinho brasileiro. E como é um tema muito amplo, eu gosto de super-herói, desde criancinha lia super-herói, então eu disse, vou investigar como é que a identidade nacional foi representada no quadrinho brasileiro de super-herói. Que, para quem não sabe, nós já tivemos super-heróis brasileiros num período de tempo. Então, na minha apresentação de hoje, na verdade é um bate-papo, né? Se estiver ficando chato, vocês me cutucam aí, é ranço de professor. Mas, na verdade, é discutir um pouquinho, né? Conversar sobre isso aqui. Afinal de contas, né? O que é quadrinho nacional? O que é ser brasileiro no quadrinho? Né? E o que é que nos define enquanto enquanto país? Né? Quais são os elementos que nos compõem? E essa discussão ela é um pouquinho antiga no quadrinho, eu acho que é resolvida. Não sei se vou responder essa pergunta hoje, eu só respondi na minha dissertação, as coisas vão mudando. Mas, assim, vai ser um percurso um pouquinho histórico e a gente vai elencando alguns elementos que compõem essa construção de identidade no quadrinho, tá certo? Então, esse título aqui, de Piteco ao Capitão Brasil, na verdade é só uma pequena piadinha, porque eu coloquei o Piteco aqui, que todo mundo conhece, não porque ele é o primeiro personagem brasileiro de quadrinhos, é porque ele é o homem das cavernas, né? Primeiro habitante da Terra e tal. Então, fiz uma referência aqui e depois eu vou retomar isso lá no final, explicar o porquê ele está aqui. Então, do Piteco e o Capitão Brasil, esse personagem aqui, com essa roupa discreta, né? É um personagem que foi criado nos anos 90, no final dos anos 90, não teve muitas histórias, porque o projeto a que ele estava vinculado não vingou, mas é aquela eterna busca de criar um personagem que pega elementos do quadrinho pop, né, do quadrinho americano, que vende super-herói, e colocar referências brasileiras. E aí tem esse rapaz chamativo aqui. Mas vejam só, a grande piada disso, da história do quadrinho brasileiro, é que o primeiro quadrinista que publicou quadrinho no Brasil não era brasileiro, tá certo? Ele era italiano. Que é o Angelo Agostini, que é um italiano que chegou aqui no século XIX, né? No finalzinho do século XIX. E ele era um excelente desenhista. Isso aqui é um autorretrato dele. E ele era um grande cronista. Então, assim, ele chegou aqui e começou a publicar jornais satíricos, cutucando a corte, cutucando o imperador. Então, o primeiro jornal que ele lançou aqui, o Cabrião, foi fechado pela corte, depredado e faliu. Mas ele não desistiu e começou a publicar outros jornais. E o mais famoso é a Revista Ilustrada. E aqui a capa você já mostra ele cutucando o imperador está dormindo, enquanto o Brasil está indo para o buraco. Né? Então, ele já era um chargista que cutucava a onça com vara curta naquele período. Mas por que o Agostini é importante? Porque em 1863 e 9 ele lançou a primeira história em quadrinhos brasileira, tá certo? Dia 30 de janeiro. Por isso que 30 de janeiro é considerado o Dia do Quadrinho Nacional, que é comemorado todos os anos. E essa historinha aqui é uma historinha de um rapaz chamado Inhoquim, que ele a família dele tem posse, tem fazenda, mas ele mora no interior. E aí o pai financia uma viagem dele à corte para ele conhecer o Brasil, conhecer outras pessoas. E aí ele vai aprontando outras confusões no Segundo Império, que é um tom bem satírico, essa história. Mas o grande personagem do Agostini é o Zé Caipora, que é outra história longa, que não teve final, que é uma história de aventura, onde você começa a perceber elementos do heroísmo que não havia em outros quadrinhos antes, em outros lugares do mundo. Então, é interessante, por exemplo, que essa índia que está aqui, caiu aqui no penhasco, é Inayá, que é considerada uma das primeiras heroínas dos quadrinhos mundiais, porque ela não era apenas uma mocinha que estava em perigo, como era normal, né? Caía lá, torcia o tornozelo, e o herói ia ajudar.
Aí Nayá enfrentava a onça, né? Enfrentava a cobra, salvava o herói de vez em quando. E a outra inovação do Agostini é que ele começou a mexer com a diagramação dos quadros, que não era comum naquele período. Então, naquele período era comum páginas com quadradinhos certinhos, lineares. Ele começou a mexer com a diagramação, colocar quadros mais longos, né, para mostrar a altura. Então, assim, o Agostini é um inovador do quadrinho brasileiro. Então, assim, a história do quadrinho começou com o italiano, primeiro ponto. E em 1905 foi lançada aqui a revista Tico Tico, que é uma revista também emblemática, porque lançou vários personagens brasileiros e começou a publicar personagens estrangeiros. E aí entra outro elemento da cultura brasileira, que é o jeitinho. Tá? O famoso jeitinho brasileiro também apareceu aqui. Porque tinha muitos personagens feitos por brasileiros e tinha muitos personagens de fora, da França, da Alemanha, dos Estados Unidos. E aí o que acontecia? Quando um personagem desse não era mais lançado, deixava de existir, mas aqui fazia muito sucesso, aí o que é que fazia o editor? Desenha a história do personagem lá porque faz sucesso. Então, esse personagem aqui, por exemplo, chamado Buster Brown, norte-americano, quando parou de vir a história dele para o Brasil, a galera simplesmente decalcou o personagem, mudou o nome para Chiquinho e continuou publicando, né? E não pagou direito autoral, nada. Foi um jeitinho brasileiro para continuar vendendo revista. Mas também no Tico Tico nós temos personagens próprios, como esse que fizeram muito sucesso, que é o Reco Reco, Bolão e Azeitona. São 3 amigos, né? Dá para saber quem é o Azeitona, quem é o Reco Reco e quem é o Bolão, né? Hoje em dia isso dificilmente seria publicado porque seria politicamente incorreto você chamar o cara de Bolão e o outro de Azeitona. Mas naquela época, no início do século, e fez muito sucesso isso aí. Mas a história do quadrinho não é só humor. E outra coisa que fica mais evidente é que esse personagem, a Garra Cinzenta, ele é um vilão, tá certo? E ele fez muito sucesso nos anos 40. E a história se passava nos Estados Unidos, mas era escrita por brasileiros, desenhada por brasileiros. Então, assim, o roteiro era bom, o desenho era bom, foi exportado para vários países, inclusive na França, durante muito tempo, se pensava que ele era francês, nos Estados Unidos pensavam que ele era mexicano, e era uma produção brasileira. E não tinha nenhum elemento brasileiro, mas a história era muito foda. Tá certo? Aqui mais uma página do Garra Cinzenta. E aí o que aconteceu depois é que o quadrinho começou a vender, fazer sucesso, e grandes editores, Roberto Marinho, que todo mundo conhece, foi dono da Globo, fundou a Globo, ele tinha jornal, tinha revista, e quando viu que aquelas figurinhas coloridas vendiam bem, ele lançou um suplemento, um tabloidezinho, publicando quadrinhos americanos. E aí o outro concorrente dele, o Adolfo Aizen, lançou outro jornalzinho para concorrer, e aí começou a invasão do quadrinho americano no Brasil. E a produção brasileira começou a ficar para baixo. E aqui foi publicado no Gibi. E aí, assim, por que a gente chama quadrinho de Gibi? A origem está aqui, nos anos 40, porque Gibi era um apelido, né, que significava moleque. Né? Ou então, pejorativamente, o negrinho era o Gibi. E aí, virou, porque não dá para ver aqui, porque eu cortei sem querer a imagem, mas o mascote da revista era um molequezinho negrinho, descalço, e era Gibi, e virou Gibi até hoje. Né? Um dos personagens também que ficou mais marcados como genuinamente brasileiro, até pela questão da malícia, né? da trollagem, isso dos anos 40, é o Amigo da Onça, que acho que, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, que foi criado pelo pernambucano, Péricles Maranhão, que ele inspirou-se na anedota da onça. Você já ouviu a anedota da onça, do caçador e da onça? Que é aquela anedota que tem 2 caçadores na mata, e um pergunta para o outro: Ô Zé, se tu encontrasse com a onça vindo na tua direção, o que é que tu fazia? Ele, pegava minha espingarda e atirava na onça. Tá, então a espingarda falhou, tu fazia o quê? Não, pegava o meu facão e enfrentava a onça e matava a onça. Tu tá sem facão, esqueceu em casa. Não, eu catava um pedaço de pau aqui na mata e ia enfrentar a onça. Não tem pedaço de pau. Bem, em último caso, eu subia na árvore. Pô, mas se não tivesse árvore? Aí José pergunta: pô, cara, tu é meu amigo ou é amigo da onça? E aí essa piada, essa anedota, o Péricles pegou essa ideia e criou um personagem que era um malandro, tá certo? Politicamente incorreto até o talo, tá certo? Tava sempre sacaneando com todo mundo. E eu coloquei alguns cartoons dele aqui para você dar uma olhada.
Então, assim, o Péricles, ele tinha um humor o desenho muito bom, muito fino, e essas piadas sempre trollando os outros. Começa aqui, puxa, como estás grosso, Marás, como vários contrabandos, o cara na alfândega. Então, o Amigo da Onça marcou uma geração, até hoje é lembrado, e virou um sinônimo meio que assim, pô, o brasileiro é assim mesmo, tá sempre sacaneando o outro, né, questão da malandragem e tal. E o Péricles, ele não perdeu o humor nem quando ele se matou. E o Péricles, ele se matou porque ele entrou em depressão, por conta também do personagem, que fez muito sucesso. Ele criou vários personagens, que fez vários cartoons, mas só era lembrado pelo Amigo da Onça. E aí, outros problemas que ele tinha, ele ficou em depressão e no fim ele se matou. Como é que ele se matou? Ele entrou no apartamento dele, ligou todos os botãozinhos lá do gás, tá certo? Mas botou um aviso na porta do lado de fora: favor, não risque fósforos. Né? Então, isso é verdade. Então, assim, ele se matou, mas teve cuidado de preservar a vida dos outros. Né? Colocou um aviso lá: não risque os fósforos. E depois do Amigo da Onça, o que tem de mais significativo na cultura brasileira de quadrinhos são os super-heróis. Tá? Alguém conhece algum desses personagens aqui? Eu já ouvi falar. São brasileiros, né? Mas lembra alguma coisa? Ciclope ali atrás. Aqui, Pantera, tá certo? Então, aqui é o Homem-Fera, aqui é o X-Men, é o X ali no peito dele, tá certo? Aqui é o Homem-Lua, tá? Ficam, aquele ali eu não lembro quem é, não, é Hidroman, Pabeima e aquele é o Raio Negro. E assim, isso vendeu na época, fez sucesso, e aí vem outra coisa do quadrinho brasileiro que foi a cópia. Tá vendendo, tá fazendo sucesso, vamos fazer o igual. E vamos nos inspirar nos personagens. Então, aqui é o Raio Negro, que é o personagem mais conhecido do quadrinho da época, dos anos 60, que a origem dele é maravilhosa. Ele é o tenente Roberto Soares, da FAB, tá? Isso era publicado na época da ditadura, então, assim, os quadrinhos tinham meio que uma enaltecia as Forças Armadas. Ele era um cara que era um piloto de jato e estava fazendo uma primeira missão espacial do Brasil. E aí, quando ele está em órbita da Terra, ele se encontra um disco voador, e o disco voador captura o jato dele, e lá ele encontra um alienígena moribundo, e ele ajuda o alienígena, e aí o alienígena o recompensa, levando ele para o planeta dele, Saturno, e lá ele dá a Roberto um anel de energia negra, tá certo? E aí Roberto volta para a Terra e diz: não, vou defender os fracos e oprimidos. E ele vira o Raio Negro, que tinha um anel que não era verde, mas era negro, tinha energia negra, tá certo? E o Gedeone, que criou o personagem, pegou o modelo de Lanterna Verde, mas usou a roupa do Cíclope, como você pode ver aqui, né? Então, ele misturou dois personagens e criou um só. Tem o Escorpião, que é uma cópia do Fantasma, aquele fantasma daquele filme trash lá dos anos 90, né, dos quadrinhos, que dá roupa roxa. E aí o Escorpião é um personagem que vive na Amazônia, mora na caverna, tem um anel que quando ele dá um soco no bandido fica a marca do escorpião, igual a marca da caveira do fantasma. Como o Raio Negro não deu problema, aí foram criando, só que aqui deu problema, porque a editora que publicava o Fantasma disse: peraí, isso aí não é inspiração, isso aí está errado. E aí comunicou à editora americana, e a editora americana disse: pode parar, vou mandar meus advogados aí. E eles mudaram o personagem. Aqui é o Homem-Fera, que é o Pantera Negra, né? Igualzinho, a roupa e tal, que mora na selva amazônica, tem uma pantera de estimação. Aqui é nosso Aquaman, o Hidroman, um habitante da Atlântida, que com sua pistola de gelo, ele atirava no bandido, o cara congelava. Não faz nenhum sentido o cara viver embaixo d'água e ter uma pistola de gelo, mas tudo bem. Cover do Aquaman. E aqui o primeiro personagem transmídia do Brasil, o Capitão 7, que foi criado para a TV, né, na TV Record, não atual, a TV Record antiga, que foi criado por um cara que era ator e boxeador. E ele criou o personagem, o Capitão 7, 7 porque era o canal Record, canal 7, e é um personagem que foi levado ao sétimo planeta, de uma galáxia X aí, que eu não lembro mais. Alô? Pronto. E ganhou vários poderes. Só que, primeiro, ele surgiu na televisão. Então, aqui é o Aires Campos, vestido do Capitão 7. Era um programa que durou uns 4, 5 anos ou mais.
Na época não tinha videotape, então você não tem filmagem, só tem foto. E o Ares é um cara que, o primeiro Maurício de Souza da história do Brasil, de quadrinhos, porque ele sacou que estava dinheiro. E arrumou um patrocinador, que era o Leite e Vigor da época, abriu uma fábrica de roupas para vender fantasias do Capitão 7 para as criancinhas, tá certo? Figurinha, caderninho. E aí licenciou para os quadrinhos. E o quadrinho do Capitão 7 fez muito sucesso na época. E o Alisson ficou rico com o Capitão 7, de verdade. Mas nós também tivemos personagens originais, né, assim, que não foi inspirado em ninguém, como o Golden Guitar, que surgiu na época da Jovem Guarda. Tá? E aqui é o Roberto Fortuna, que era músico de um grupo da Jovem Guarda, e na vida secreta dele ele era o Golden Guitar, né? A guitarra dourada. E a guitarra dele tinha várias, saía gancho, arma, gás, e ele atacava os inimigos com a guitarra dele. E esse era o personagem que não tem similar na cultura americana, por exemplo. E temos o Ficon, que é um personagem muito original, que ele é, na verdade, ele é um menino que sofre bullying porque ele é feio, tal, e ele, quando ele dorme no mundo dos sonhos, ele é o super-herói. Ele, como super-herói, que é o Ficon, ele enfrenta o mal ao lado da sua amada, que também é belíssima, só que ele não sabe que fora do mundo dos sonhos, essa belíssima amada dele é uma coleguinha de escola também feinha que ele detesta. Então, assim, é bem original a criação desse personagem, porque não se passa no mundo real. E aqui o Judoca, que é um grande personagem, que fez muito sucesso, vendeu muita revista, que é uma recriação do personagem americano, que quando o personagem foi cancelado, o cara só vende muito esse personagem, reformula aí. Aí o cara reformulou todo, mudou a origem, mudou o nome, e é um brasileiro, campeão de judô, karatê, kendo e aikido, que enfrenta o mal com essa roupinha também discreta aí, verde, que gerou o primeiro e único, que eu saiba, filme de super-herói brasileiro. Então tem um filme do Judoca, que ninguém sabe onde anda o filme, mas existiu. Dizem que é muito tosco, eu queria ver esse filme. Tem uma foto aqui do filme. Aqui é o famoso ator da época, modelo Pedrinho Aguinaga, que encarnou o personagem. Dizem que as cenas de luta são risíveis. Eu queria ver esse filme, mas não existe ele de canto nenhum. Alguém escondeu. Muito bem escondido. E a outra faceta aí, assim, nós vimos a questão da paródia, do humor, né, alguns elementos nacionais, a questão da cópia, do jeitinho ali da cópia. E outro elemento também da cultura, que foi bem evidenciado nos quadrinhos, foi todo daquele maior, né? Certo. Foi o sexo. Tá? Então, assim, revistas eróticas e pornográficas e quadrinhos vendeu muito, mas vendeu muito. Tem uma editora chamada Grafipar, que nos anos 70 para 80, tem até livros teóricos sobre ela, que ela enveredou por vários gêneros, ficção científica, faroeste, cangaceiro, terror, super-herói, mas tudo com esse lado sensual, erótico. Né? E essa edição aqui é fantástica, edição especial de tarados. Né? Mas assim, apesar desses títulos engraçados, das capas apelativas, tinham bons roteiros aqui. Eu tenho algumas dessas revistas que comprei no sebo, comprei só para ler o roteiro, viu, gente? É feito aqui com a Playboy para ver as entrevistas, né? Pronto, eu comprei só para ver o roteiro. E tem histórias belíssimas, muito bem escritas, né? Começo, meio e fim, com bons desenhos, mas também tem muita história apelativa. Então você tem aqui sexo e quadrinhos, neuros, aquele título ali é maravilhoso. Toda mulher tem uma aranha. É o título da história ali. Ficção científica, viu, gente? E o maior sucesso desse período foi Maria Erótica, que era uma história mais de humor. Que a Maria Erótica, essa personagem aqui, que ela conversava com um alienígena, Drácula, e o que você imaginar. E também tínhamos as paródias de super-heróis com o lado erótico, né? Então você está vendo aqui o incrível Rucão. Ele possui o maior pontinho do mundo. E a tarja está bem sugestiva ali, proibida para menores de 18 anos. Né? Então, eram produções que tinham um público certo, tá certo? Vendiam bem, os autores eram remunerados, e era a concorrência que tinha para o quadrinho americano, que já chegava aqui pago, né? Assim, você tem um quadrinho americano que já foi testado lá, tem toda a campanha de marketing por trás, e chega aqui, tem desenho animado, tem produtinho, e chega... O cara só faz traduzir o texto e vende pra caramba. Então era desigual a luta do trabalho do arte brasileiro contra esse produto importado. Isso foi uma grande desculpa nesse período.
Hoje em dia não é mais. Naquele período era e era verdade. E aí, assim, já no final dos anos 60, a gente começa a ter essa discussão sobre o que é quadrinho brasileiro, né? As intelectuais começam a discutir isso nas universidades, muito influenciado pela Europa, né? Humberto Eco, ele tem um livro famoso chamado Apocaliptos Integrados. Quem estudou comunicação já leu esse livro, já viu falar. Que tem 3 artigos, para quem gosta de quadrinhos, é um prato cheio. Um analisando o Superman, o outro analisando o Mickey Mouse, e um que ficou famosíssimo, que ele pega uma página de um personagem chamado Steve Canyon, a primeira página do jornal, página dominical, e vai analisando quadro a quadro, análise semiótica, quadro a quadro, e é muito legal isso. Então todo mundo começou a estudar quadrinho e começou a jogar essas questões dentro, né? Então assim, o que é quadrinho brasileiro? O que não é? O que é que ele precisa ter para isso? E começou uma briguinha intelectual na época, que assim, quadrinho brasileiro era, por exemplo, a turma do Pererê, do Ziraldo, porque tinha aqui uma onça, macaco, coelho, jabuti, tinha o pererê, tinha um índio, tinha um caçador de onça, você passava no interior chamado Mata do Fundão. Então, assim, tinha todos os elementos que você batia o olho e dizia, pô, isso aí é muito brasileiro. E, por outro lado, você tinha os nossos queridos, a Turma da Mônica, que é produzido por Maurício, é brasileiro, mas, assim, é muito universal, porque onde eles vivem, você não tem uma referência, tirando Chico Bento, né, que mora no interior, é o caipira. Você não tem referência aqui de onde esses personagens vivem. É o bairro do Limoeiro, mas ele não é o bairro do Limoeiro. Então, assim, a Turma da Mônica, ela pode se encaixar em qualquer ambiente. Então, ela é mais universal. Aí diz, a Turma da Mônica não é brasileira. Brasileira é, assim, nacional, com elementos nacionais, é a Turma do Pererê. E, assim, isso com o tempo se mostrou uma grande bobagem, porque que a gente vai chegar lá na frente um pouquinho, vai falar mais disso. E aí, esse debate de o que é nacional, o que não é, o que o quadrinho brasileiro é feito no Brasil, aquele que tem elementos brasileiros, nacionais. Tem que mostrar o cangaceiro, o índio, o sertão, o mangue, e o que não mostra isso não é. E é aquela discussão do quadrinho super-herói na época, que às vezes se passava em outros países e tal. Aí, um grande exemplo de que isso é besteira, é que aqui, alguém conhece algum personagem aqui? Tex, né, que é o principal, está aqui no meio. Então, todos esses personagens são personagens da Bonelli, editora, que é italiana. A Bonelli tem centenas de personagens e pouquíssimos são personagens italianos. A maioria são personagens americanos. Então, assim, o Tex é um faroeste que é um clássico até hoje, que se passa nos Estados Unidos. Aquele cara que parece o Batman ali, aquele do peitoral, é o Zagor, que também se passa nos Estados Unidos. Aquele de blusa preta ali é o Dylan Dog, que é uma história de terror, que se passa nos Estados Unidos. Teve até um filme com o Brendan Hood, aquele que foi o Superman lá, fez o filme do Dylan Dog. Então você tem história futurista, história do passado, história no Velho Oeste. Esse de camisa preta aqui, de jaqueta aqui azul e blusa preta, né, com a rodinha vermelha no braço, é Mr. No. É o italiano que lutou na Segunda Guerra Mundial. E aí ele vem morar no Brasil. E a história dele se passa no Brasil. Ele mora no Amazonas. Ele contracena com índios. Ele viaja para o Nordeste e contracena com cangaceiro. Então, assim, um italiano pegou essa ideia e escreveu um personagem que não é brasileiro, mas ele vive no Brasil. Então, assim, são grandes histórias. E aí você não se interessa, quem fez foi um italiano, mas o cenário não é italiano, é americano. Mas o que está valendo aqui é a história, tá? E aí, assim, eu trouxe isso aqui como exemplo, porque o que ficou muito marcado para a gente foi o seguinte: a gente tem que ter, lembrar nossas raízes. Então, o brasileiro não tem como é que se diz? Uma identidade de herói. O herói brasileiro é aquele herói da zona, né? O cara como aqui, o Macunaíma, né? Aqui apresentado pelo Grande Otelo no filme Macunaíma. Aquele herói palhaço que usa o humor para enfrentar o poderoso, né? Que usa a malandragem. Então você tem aqui o Macunaíma, você tem o Pedro Malazarte na literatura, aqui no filme de Mazzaropi, que também é um cara que está sempre ali aprontando altas confusões, enganando todo mundo para poder sobreviver. É o João Grilo, né, do nosso saudoso Ariano, que nos deixou ontem, que o João Grilo é isso, também está ali passando fome no meio dos poderosos, mas está fazendo suas artimanhas para poder sobreviver. Mas, pô, será que a identidade brasileira é só isso? Então é isso que nos representa? Quer dizer, não tem como ter um personagem mais épico, um personagem que possa pegar elementos brasileiros com influências do herói, do arquétipo do herói para a gente, tá certo? Eu lembro de uma entrevista que eu fiz com o Clériston, né, que é
cartunista, jornalista e tal. E ele dizendo assim que Super-Homem, por exemplo, no Brasil nem ia dar certo, porque imagina, você está aqui, uma calamidade, um maior perigo aqui, aí chega o Super-Homem, pousa aqui na frente de todo mundo no Brasil, com a sunguinha vermelha apertada. Todo mundo ia tirar o da cara do Superman. Mas será que é isso mesmo? E aí, essa questão da paródia gera personagens como o Capitão Rapadura, que é lá do Ceará, PH agora riu ali, que é criado pelo Mino, que é o personagem que é uma paródia do Superman, né? Ele voa, é super forte, e o poder dele vem de onde? Da rapadura. Ele come rapadura, que é energia, e ele vai defender os fracos e oprimidos. Eu não consegui imagens, porque é muito difícil, mas aqui em Recife teve um personagem muito legal chamado Capitão Peido, que é do cartunista Hal. Capitão Peido, é isso mesmo. E como é que ele voava? Ele comia batata doce, tá certo? Muita batata doce, e aí o pum dele impulsionava ele. E eu morria de rir com aquelas historinhas. E você tem um exemplo mais atual, que é o Overman do Laerte, que é uma sátira também, um personagem, a super-herói, que o cara é tão ocupado em ser super-herói que ele não sabe quem ele é na vida real. Então, quando ele quer tirar a máscara para ver quem ele é, tem um perigo ele ter que ir embora e não sabe quem ele é. Então, essas brincadeiras com o personagem, com o super-herói, marcou muito a cultura do quadrinho, né? Até que, nessas minhas pesquisas, no meu mestrado, para tentar identificar no quadrinho brasileiro de super-herói alguma coisa que fosse épica, que pudesse ter uma identidade da gente, eu descobri esse personagem, que é o Solar, que o personagem foi lançado pelo mineiro Elton Serbeck, finalzinho dos anos 90. E o que é que Serbeck fez? Ele é um leitor de quadrinhos de super-heróis, ele pegou várias referências de super-herói. Então, assim, o personagem principal é um fotógrafo de um jornal de Minas Gerais, de Belo Horizonte, tá certo? Então, assim, ele está lá, mas ele não está feliz com o que ele faz. Ele pega toda a jornada do herói que você vê em vários filmes, né, que é a jornada do herói clássica, né? E, de repente, ele descobre que ele é invulnerável e ele pode voar. E aí, qual é a primeira ação dele? Ele está lá vendo televisão, está tendo um deslizamento de terra com o carro da chuva. Ele faz, não, eu tenho que ajudar as pessoas. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele bota uma máscara tosca e sai voando e ajuda todo mundo. E vira um super-herói. E aí o Elton Serbeck, brilhantemente, vai mexendo com esses clichês. Tá? E diz assim, pô, é um super-herói. Mas aí ele começa a incomodar pessoas de poder e a galera começa a investigar e descobre quem ele é. Então sequestra a mulher dele, ameaça a família dele e ele é obrigado a ir embora. E nessa fuga, ele vai descobrir a origem dele. E o que é que o Elton fez? Pegou um personagem e, em vez de colocar assim, não, foi uma radiação nuclear, um meteoro que caiu na Terra, não, ele pega as lendas indígenas para dar os poderes do personagem. Então ele pega o mito de Coraci, que é o Deus Sol, né? Então o poder dele, por isso o nome dele é Solar. E ele vai contando uma história que você vai se encantando com a história. Então, assim, é um personagem que lembra os quadrinhos de super-herói, mas não é uma cópia do quadrinho de super-herói americano. Ele começa a colocar elementos nacionais nele, elementos brasileiros. E é uma história muito bem escrita. Isso aqui é uma versão mais atual. O Elton está relançando isso. Se procurar na internet, Solar, você vai achar essas edições mais novas que está recontando a origem do personagem, tá certo? E meu trabalho de pesquisa foi em cima disso. E analisando esse personagem. E aí? Afinal de contas. E no final eu tentei responder, eu queria responder isso. Afinal de contas, o que é quadrinho nacional? É aquele que é feito aqui, independente do gênero, do estilo, feito por artistas nacionais, está contando uma boa história, ou é aquele que tem que ter elementos brasileiros, tipo, tem que falar do mangue, tem que falar do cangaceiro, dos índios, como alguns editais de incentivo à cultura insistem em dizer e fazer. Olha, a gente vai incentivar seu produto cultural, mas veja só, você tem que colocar elementos locais, tem que falar da sua região, falar da sua cultura. Isso impede muita coisa de ir para frente. É por isso que muito quadrinista hoje está correndo atrás de incentivo via Catarse, né, o crowdfunding, ou bancando do bolso, porque essas leis de incentivo vão cortando isso, porque fica amarrada essa história de que nacional, brasileiro, tem que ter elementos nacionais. E aí, para a gente ir encerrando, o que aconteceu a partir daí, né? A produção brasileira de quadrinhos, ela deu um salto de qualidade gigantesca, até por conta da internet, que ajudou muito na divulgação desses artistas, né? A internet virou um laboratório, você experimenta lá, quando faz sucesso, você consegue até apoio para publicar impresso. Então você tem grande sucesso de vendas no quadrinho brasileiro, que não tem nada de brasileiro, culturalmente falando assim,
de elementos nacionais, como o Holy Avenger, que muita gente conhece, né? Que é do Marcelo Kassab e da Erika Wano, que já é baseado no cenário de RPG. E é um quadrinho, depois do Chiclete com Banana, né, do Angeli, do Laerte, aquele dos anos 80, eu acho que é o quadrinho que mais vendeu. Né? Porque pegou o público já pronto, que já conhecia o personagem do RPG, daquele tipo de aventura, com elementos do mangá, tá certo? E é um fenômeno, inclusive já está sendo relançado em edições definitivas, e há em desenvolvimento um desenho animado, uma animação há muito tempo, que daqui a pouco sai por aí. Você tem, hoje em dia também, uma releitura de personagens clássicos, com um tom mais adulto, como do Maurício de Souza, né, da série gráfica MSP. Aqui é o primeiro álbum dessa série, que é o Astronauta, que sempre foi meu personagem preferido da Turma da Mônica. E aí ele ganhou uma versão adulta. Alguém já leu isso aqui? Alguém conhece? Então, assim, quem não conhece ainda, corra atrás, que é maravilhoso. É ficção científica de primeira qualidade, uma história muito bem contada, e lança o personagem para outros patamares. E vem a sequência aí em 2015. O mesmo Danilo Beruti, que escreveu e desenhou aqui, ele tem um álbum chamado Bando de Dois, que se passa no sertão, aí com elementos bem brasileiros, mas assim, é um filme, tá? É um filme em quadrinhos. É a história de uma vingança entre um grupo de cangaceiros. Você vê pela sequência que eu acho brilhante, que é essa sequência da câmera, o cara caindo, leva um tiro e cai no chão. Então, assim, é outro quadrinho. E aí, veja só, começa a mesclar as coisas. Quadrinho que não tem nada a ver com a brasilidade e quadrinhos que são muito brasileiros. E o que é que os une? Uma boa história. E aí, voltando do Piteco, eu coloquei lá no comecinho da apresentação, né, o Pitequinho de humor e tal. Nós temos o Piteco, que foi também nessa série gráfica MSP, que é uma releitura do Piteco do mundo para um lado mais adulto. E veja só que sacada. Enquanto o Piteco de cartoon, né, infantil, ele não tem uma referência, assim, ele vive na aldeia de Lem, mas Lem fica onde? Sei lá. E aí o Chico, que é o paraibano, que é o desenhista e o roteirista, ele joga tudo isso aqui no cenário nordestino, e se passa na Paraíba. Então ele mostra a Pera do Ingá, vai mostrando cenários locais da Paraíba, só que com uma visão pré-histórica. Então, além do desenho belíssimo, você tem uma sequência narrativa também muito interessante, um roteiro muito bom e uma referência local muito forte, tá certo? E assim, esqueça tudo que você leu sobre Piteco, você não leu isso aqui, esqueça o Piteco infantil. Aqui tem sangue, aqui tem aventura, tem quase nudez, né? Quase. Que Maurício não deixou, mas o Chico queria botar a mulher pelada aí, Maurício não deixou. E assim, essa produção continua. Depois do Holy Avenger, você tem uma produção nova, que é recente, que também tem um cenário de RPG, mangá, uma série muito, muito legal, que foi financiada pelo Catarse, que é o Lost Kids, do Felipe Cagno, que está disponível aí nas melhores livrarias de biterias, que eu recomendo a leitura, que também pega esse cenário de RPG e não tem nada de nacional. Você tem nas tiras na internet, você tem grandes histórias atualmente, como o Valente, do Vitor Cafage, que é esse cachorrinho aqui, são todos animaizinhos e tal. E assim, não é uma história de aventura, tá? É uma história, como é que eu diria? É uma história de romance, de amor, entre adolescentes. Mas é muito bem escrito, muito bem desenhado, né? O Vitor é o cara que desenhou a Turma da Mônica Laços, que é outra graphic novel belíssima. E o Vitor é o cara que começou a fazer um personagem chamado Penny Parker. Então, quem não leu ainda, procure na internet Penny Parker. O que é isso? O personagem preferido dele é o Homem-Aranha. Aí ele pegou o Homem-Aranha, o Peter Parker, e contou as histórias dele, ele criança, quando ele não era o Homem-Aranha. E é muito fofinho. Ele conhece Mary Jane, e tem referência aos vilões, né? E é bem legal. Então, você tem a internet está propiciando isso. Você também tem uma produção ainda do quadrinho com o Antônio Cedrais, que é baiano. Ele é aquele quadrinista que acha que tudo bem, você pode ter outros gêneros, outros estilos, mas assim, o Brasil está muito carente, né? E aí toda a história do Cedrais se passam no interior nordestino. Tem toda aquela coisa da criança, da infância, tem aquela da piadinha, mas tem sempre uma cutucada na questão dos problemas de lá, que nunca acaba, como a seca. Então, até o Cedrais vai ser homenageado no próximo FIC, em Belo Horizonte, em 2015.
E nós temos aqui uma produção daqui de Recife, que é o Ari Santa Cruz e o Luciano Félix, do site Mestiras, que quando eu vi isso a primeira vez eu chorei de rir. Ainda eu choro de rir até hoje, que é pegar é a questão da releitura na sátira. Ele pegou o One Piece, que é One Piece é uma peça, um pedaço, e ele colocou aqui um teco. E nordestinizou os personagens. Então aqui o Macaxeira de Luffy, o Zoro das Peixeiras. Esse é brilhante. E isso aqui tem uma série de quadrinhos na internet, de tiras, que pegam muito da história do mangá. E aproveitam isso. É muito legal isso. E para fechar, um exemplo assim de quadrinho que não se encaixa em lugar nenhum. Assim, ele não é aventura, ele não é, sei lá, não tem elementos nacionais, ele não é também... ele é um quadrinho bem filosófico, é de Laerte, que para mim é o maior quadrinista vivo hoje em dia, né? Eu sou fãzaço dele. Você pega o site dele, é o Manual do Minotauro, que é o blog lá do Laerte, que ele todo dia ele publica uma tira. E, assim, coisa desse nível aqui. Ou às vezes tem bases experimentais, né? Coisa que você lê, aí lê de novo, aí pô, não entendi porra nenhuma, mas é muito bonito, é muito legal, né? Então, assim, essas coisas que ele faz. Começa aqui, que eu adorei, né? Onde é que eu larguei a vida? Então, fechando tudo, o objetivo era responder a pergunta, apenas lançar algumas ideias e alguns questionamentos, e deixar a bola com vocês agora, né? Vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, para a gente bater um papo aqui, tá certo? Aqui estão meus contatos. Obrigado, pessoal. Como é que eu vou responder? Pronto, eu tenho. Eu fiquei tentando formular direito a pergunta, aí tu ia respondendo, aí eu, respondeu. Aí eu ia mudando, mas ainda assim, a pergunta que eu queria mesmo não foi respondida. E eu não sei se você vai responder, na verdade, é uma proposta que eu faço de reflexão, mais ainda. O quadrinho americano, ele não é americano, ele é genérico, né? Existem vários Estados Unidos, o do Texas, o lá de cima, o frio, o mais da praia. Existem vários Estados Unidos. Mas só que para vender e para tornar aquilo ali universal, eles tornaram genérico as histórias dele, né? E aqui a gente está no movimento que os Estados Unidos, acho que estava na década de 30, na década de 40. A gente está regionalizando tudo que a gente faz. Isso é muito bom. Porque eu vejo o Capitão Rapadura, você nem falou o nome, eu, Mino, lá de casa já conversei com o Mino e tudo mais. Ótimo. Você mostrou o Bando de Dois, ótimo, excelente. Você falou do lance da lei da cultura lá, que tem que colocar um ponto cultural, beleza. Mas será que não está na hora da gente, entre aspas, genericar o que a gente faz de quadrinho, não? Porque é legal vender na nossa região, é legal vender dentro de casa, mas o mundo é grande, né? Acho que para ganhar dinheiro tem que ser conquistar o mundo. Eu queria ver a tua opinião sobre isso. Não, veja só, quando eu falei eu foquei muito... Tá ouvindo aí? Eu foquei muito no... Estão ouvindo? Tá um pouquinho embaixo. Pega esse aqui mesmo. A minha pesquisa eu foquei muito no super-herói mesmo, propositadamente. Que eu sei que no quadrinho americano ele tem várias vertentes, né? Tem quadrinho mais poético, quadrinho underground, quadrinho adulto, né? Então, assim, a minha pesquisa foi no foco do super-herói, porque era o super-herói que vendia muito aqui e que, de certa maneira, atrapalhava um pouquinho a produção nacional. Agora, o que eu estou tentando mostrar também aqui é que a gente está diversificando aqui dentro, realmente, né? Assim, tem histórias, como eu falei aqui, o Lost Kids, por exemplo, que são histórias que não têm esse elemento nacional e estão pegando outro público. Agora, acho que você está perguntando sobre isso vender lá fora, não é isso? Veja só, o que vem lá fora ainda são só os desenhistas. Então tem muito brasileiro desenhando para Marvel, para DC, tá certo? Então isso não é exportação de quadrinho, é só de talentos que estão lá fazendo um trabalho, produzindo quadrinho americano, né? Que depois vem para cá e a gente compra. Quadrinho, aí sim, veja só que curioso, o Astronauta, que é essa releitura do Astronauta aqui, que é a coisa mais adulta, ele está lá fora. Tá certo?
Mas por quê? Porque aí o Maurício tem uma estrutura para isso. Então ele está vendendo bem na França, ele vai ser lançado nos Estados Unidos agora, está recebendo boas críticas. Porém, a produção mais independente não tem esse poder de fogo de chegar lá fora. Então, se você tem uma diversidade muito grande de quadrinistas no Brasil todo, de produções, se você for lá no site do Catarse, é o catarse.me, que é o site de crowdfunding, pega lá quadrinhos. Tem trocentos projetos, cada um mais bonito que o outro, mais interessante que o outro, mais diverso que o outro. Mas eu estava comentando justamente isso, o Vitor Cafaz esteve aqui na semana, ele e o Luciano Félix do Unteco, né? E teve um debate sobre isso, que o Catarse, na verdade, se autoalimenta, porque quem financia os quadrinhos são os quadrinistas, são os amigos. Então, assim, aquele que é lançado não chega muito no mercado, fica se autoalimentando aquele pessoal ali. E aí tem um cara que está dizendo, não, eu estou publicando já o terceiro livro pelo Catarse, mas não estou ganhando dinheiro ainda. Então, talvez o caminho seja esse, pegar esse quadrinho e mostrar ele lá fora. Talvez você ganhe na diversidade. Então você cria um mercado aqui. Mas isso é muito difícil por conta da estrutura. Assim. É muito complicado lá fora aceitar o produto de outro país se não tiver já um respaldo aqui. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Uhum. Acho que é um bom exemplo de quadrinho nacional que ganhou o mundo, só que aí foi o contrário, né? Não partiu daqui para lá, e sim de fora para o Brasil, que foi Day Tripper, né? Acho que tu poderia falar um pouco sobre esse caso. O Day Tripper tem dois irmãos, o Gabriel Moon e o Fábio Bar, sei lá, o inverso, eu sempre confundo o nome dos dois, que eles fazem fanzine aqui há muito tempo. Só que eles foram muito espertos, assim, eles correram atrás, aquela coisa de correr atrás. Eles produziam fanzines aqui e iam para convenções como a San Diego Comic Con e levavam o portfólio debaixo do braço. E lá eles conseguiram um contrato para fazer uma história em quadrinho que foi publicada lá e ganhou boas críticas com relação à arte, o roteiro não era deles. E eles começaram a publicar também lá, pegar o fanzine dele, traduzir para o inglês e lançava lá. E eles começaram a produzir quadrinho para a indústria americana. E aí, veja só que interessante, eles, como o Murilo falou, lembrou, eu esqueci de colocar o Day Tripper aqui, porque eles lançaram o Day Tripper primeiro nos Estados Unidos, pelo selo Vertigo, que é da DC Comics, que publica Sandman, publica outros quadrinhos, Constantine. Então, lançaram o álbum lá, fez muito sucesso, vendeu pra caramba, e esse sucesso trouxe o álbum pra cá. Então, o Day Tripper é uma história que se passa no Brasil, tá certo? E veja só, uma história que se passa no Brasil, que é uma história que não muito linear, que conta a história de um fotógrafo, de um escritor, tá certo? E conta em vários tempos, e cativou lá os americanos. E esse sucesso lá trouxe o quadrinho para cá. Então, assim, vir de lá para cá, isso é muito comum às vezes, né? Primeiro você faz sucesso lá fora, a turma lhe reconhece, você vem para cá, faz sucesso aqui. Então, eu acho que os irmãos, o Bar e o Moon, eles conseguiram isso, eles fizeram o caminho inverso. Então, quando eles venderam lá, aqui o mercado sabia para eles, pô, os caras são fodas, os caras são gênios, né? Eles já eram gênios aqui. Só ninguém tem prestado atenção, porque o mercado aqui... Então tem um mercado de quadrinhos ainda, infelizmente. Uma coisa que está engateando ainda, tem muito produto bom. Nunca se produziu tanto quadrinho brasileiro como agora, tá certo? O problema é a distribuição, é a divulgação. Você quase não vê, né? Você vê muito isso divulgado em blogs, na internet, mas os jornais, a mídia televisiva, você não divulga isso. Então, eu acho que é possível, sim, você exportar o trabalho, né, e vender lá fora e fazer sucesso. Tem um cara chamado Léo, que ele está na França já há porrada de tempo. Ele publica lá. Ninguém conhece ele aqui. Ele publica álbum de ficção científica lá há muito tempo. Porque ele viu que o mercado aqui não tinha condição. Ele foi para lá e se deu bem lá. O que ele está fazendo também, tentando ir para fora, para fazer... conseguindo vender lá fora, trazer o produto para o Brasil. Mais alguém? E, na tua opinião, o que é que falta para isso acontecer? Rapaz, isso é uma pergunta complexa, a resposta também. Eu fiz essa pergunta nesse culto que eu falei, né, na Livraria Cultura,
no último fim de semana, estava o Vitor Cafage, o Luciano Félix, e o debate era sobre isso. Eu perguntei, né, apesar da produção de quadrinhos que está crescendo, editoras estão apostando, você tem o crowdfunding, quer dizer, você chega numa livraria hoje, você tem 20 produtos nacionais. Mas aí todo mundo reclama que não tem um mercado ainda. Mas por que não tem? Eu acho que o que está faltando, primeiro, é divulgação, tá certo? Divulgação do produto nacional, desse produto que está sendo produzido aqui. Tem uma lei correndo no Congresso que eu sou contra ela, que é a lei de cota, que eles estavam querendo implantar cotas de publicação de quadrinho nacional da editora. Isso não funciona. Agora, tem outro aspecto da lei que estou discutindo, que é não criar cota, mas assim, não tem lei de incentivo específica para o cinema, para a música, para o teatro, porque não tem uma lei de incentivo específica para o quadrinho. Você criar um mercado, né? Formar leitores. O importante é isso, é formar leitores. Porque assim, você tem uma curva de leitura, você começa lendo a Turma da Mônica, e aí você vai crescendo e você corta. E aí o que é que tem depois? Né? Hoje em dia o mangá pega essa lacuna, né? Mas assim, nem todo mundo gosta de mangá. E aí você fica um espaço enorme, e aí o que é que tem depois? É quadrinho adulto, que você não tem muito acesso, ou é super-herói que você também não gosta. Então assim, eu acho que está faltando essa divulgação, a formação de público leitor, né, para o quadrinho brasileiro. E aí criar uma cultura de leitura, que quadrinho é uma coisa legal, uma coisa interessante, é cultura pop, tirar esse ranço que ainda tem que quadrinho é uma coisa inútil, que a educação agora que está olhando para o quadrinho com um olhar mais apaixonado, o quadrinho é legal para a educação. Então eu acho que primeiro é divulgação. E divulgando, né, isso vai atingir mais pessoas, e aí é um processo longo, tá certo? Mas no final talvez chegue no resultado final, que é as pessoas conseguirem viver de quadrinhos, né, produzindo sua arte e viver dessa arte. É um longo caminho. Ok, gente, acabou o tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Um abraço. Tá?